Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Objetivos: ler texto do gênero crônica compreensivamente, localizar informações explícitas em um texto, identificar o conflito gerador e outros elementos da narrativa, inferir o sentido de palavras ou expressões e informações implícitas em um texto. Vem cá, meu caro estudante do segundo ano, você sabia que a palavra crônica vem de um termo estrangeiro e que esse termo é o termo grego, sabe qual? Cronos. Sabe o significado de Cronos? Cronos significa tempo, exatamente. Então, o relato dos acontecimentos na sua ordem temporal, relatos do cotidiano, do nosso dia a dia, deram origem, então, a esse registro cronológico de eventos. Você sabia que no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais? Sabe quando ela apareceu da primeira vez? Eu te conto! Em 1799, no jornal Debates, publicado em Paris. Te convido a conhecer mais sobre a crônica. Os tipos de crônica, então. Será que tem vários tipos? Sim! Embora faça parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outras sequências textuais. Podemos destacar, então, a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além destas, temos outras. Quer saber? Te conto já. Crônica jornalística. Sabia que ela é a mais comum na atualidade? Sim, são as crônicas chamadas jornalísticas produzidas para os meios de comunicação, que utilizam temas da atualidade para fazer reflexões. Aproxima-se, portanto, da crônica dissertativa. Sabe por quê? Exato! Acertou quem disse que ela se aproxima da crônica dissertativa porque promove uma reflexão e você pode dissertar, argumentar sobre o que suscitou o questionamento apresentado ali. Algumas coisas também na crônica histórica. Como o próprio nome diz, o que você acha que é uma crônica histórica? Uma crônica histórica é marcada por relatar o quê? Acontecimentos históricos. De que forma, prof? Com personagens, tempo e espaços definidos. Sabe qual é a diferença? Vou contar só para você. Ela aproxima-se da crônica narrativa. Porque narrar significa o que mesmo? Contar um fato, diferentemente de dissertar. Visto isso, chegamos à minha favorita, a crônica humorística, né? Tão presente no nosso dia, autores contemporâneos famosos por esse viés, e você já deve ter lido alguns, como por exemplo Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, dentre outros. Qual é o tipo da crônica? Ela apela para quê? Para o humor, como forma de entreter o público. Mas que tipo de humor? Às vezes com a quebra da expectativa daquele final, às vezes com um humor mais jocoso. Perceba que nesse tipo, né, ela utiliza como ferramenta especial o quê? A ironia e o bom humor, como ferramentas o quê? Essenciais para criticar alguns aspectos da sociedade. Professora, ironia, sim. Imagine a questão. Joga uma pedra numa vidraça e alguém fala, que bonito, hein? Que bonito é uma ironia. Então é esse tipo de humor irônico que aparecerá nas crônicas. Também o que nós percebemos? Que os aspectos serão da política, da cultura, da economia. Visto isso, grave bem. As crônicas podem ser, então, descritivas ou dissertativas. Alguns tipos: jornalística, histórica, humorística, dentre outras. Te convido a conhecer agora a crônica do Moacir, intitulada Cobrança. Vamos lá? Me concede a honra de explorar esta crônica? Vem comigo! Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro.
carregava um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou, você é uma devedora inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Perceba, aqui eu já noto algumas características, né? O que eu noto? Ela abriu a janela, então já tenho a presença de que tipo de narrador? Será que é um narrador personagem, um narrador observador, um narrador onisciente? Ao percebermos na continuação, o que eu vejo? A presença do discurso direto, iniciado pelo travessão, já mostrando quem? A fala dos personagens. Então veja, está ele e ela. E aí ele já se identifica. Qual é a profissão dele? Cobrador. Com isso, temos subsídios para resolvermos o quê? Bem-vindos à atividade 1. Letra A. Qual é a situação inusitada que dá início à narrativa? Inusitado significa o quê? Diferente, né? Incomum. Letra B. Mesmo que você não tenha um dicionário e não saiba o significado de inadimplente, podemos descobrir pelo contexto que inadimplente é alguém que é. Olha aqui o contexto. Vou deixar essa tela durante o intervalo para vocês relerem e conseguirem completar a atividade 1. Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei. Claro que você releu aqui e pelo contexto já pode perceber o quê? O significado, né,
da palavra inadimplente, que é uma das questões. Mas qual é a situação que dá início à narrativa? Você percebeu? Sim, a mulher, ao abrir a janela despreocupadamente, dá de cara com quem? Com o cobrador, segurando um cartaz que dizia: aqui mora uma devedora inadimplente. Pensa a situação. Abriu a janela. Que isso? O cara está falando de mim. Sabia que antigamente as pessoas aqui em Curitiba que faziam cobrança, na década de 30, 40, usavam um terno vermelho e a pessoa literalmente ficava parada em frente à casa do devedor para lembrá-lo que ele estava devendo alguém. Não fazia nada, só ficava parada no seu terno vermelho. Isso é uma história contada pelas avós e é verídica. Então, esse cartaz me lembra bem essa outra situação cotidiana vivenciada aqui em Curitiba pelas vovós. Perceba a letra B. Você conseguiu descobrir o que é inadimplente? Exatamente. Alguém que deve dinheiro a outrem e não paga, então a outra pessoa. Seguimos com a leitura do texto. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer, por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar e é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma maneira mais discreta, né? Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí, se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva? Veja, começa o diálogo entre o homem e a mulher, né? Nós observamos aqui, ó, a ironia quando ele cita os negócios prejudicados, né? E é esse tipo de humor presente na crônica. E com isso chegamos à atividade 2. Vamos conhecer a proposta da letra A. Releia o trecho. Ele riu amargo. Qual figura de linguagem podemos notar nesse trecho? Na letra B. Releia o trecho. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Essa crônica foi publicada em 2001. Levante hipóteses. Por esta data de publicação, você consegue imaginar a que ataque a Nova York o cronista se refere? Faz aí, estou te aguardando aqui.
Voltei e estamos conversando sobre a figura de linguagem que notamos nesse texto. Você observou que se trata do quê? De uma sinestesia. Ele riu amargo. Amargo, né? Refere-se a que sensação? Do paladar. Na sinestesia, ocorre combinação de sensações diferentes, só uma impressão. Então, o riso seria na visão, a audição, o amargo, o paladar. Então, você pode interpretar que rio e amargo estão ligados a quê? À sinestesia, né? Aos 5 sentidos. Então, no caso específico, o riso nós podemos considerar como visão, audição, e o amargo seria o gosto, o paladar. Já na questão B, ao levantar hipóteses pela data da publicação, nós inferimos que, possivelmente, o cronista está se referindo ao ataque às Torres Gêmeas, que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Aquele ataque em que os aviões, né, colidiram com as Torres Gêmeas na ilha de Manhattan, né, ocasionando toda aquela catástrofe. Então, com certeza, diante da data de publicação, nós podemos fazer essas inferências. Como eu já expliquei, uma crônica fala de uma situação do cotidiano, né? Então, por vezes, pela data da publicação, nós vamos ver o que aconteceu também naquele contexto em que ela foi publicada. No caso, o ano de 2001. Com isso, estamos na atividade 3. Olha a proposta. Qual o efeito de sentido produzido pela informação de que a mulher é a esposa do cobrador? Você imaginava isso? Qual foi o efeito de sentido? Em que isso infere no texto? Quais as implicações? Faz aí, é rapidinho, eu já volto.
Voltei. Estamos falando sobre o efeito de sentido produzido por esta informação que eu estou te passando, que a mulher é esposa do cobrador. Veja, algumas pistas, né? Você vai se molhar, advertiu ela, vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E aí, você, né, tá preocupada com essa... Na continuação da crônica, se você tiver curiosidade de lê-la na íntegra, você vai perceber o desfecho total, né? Aqui nós estamos avaliando um fragmento, por isso passei a informação. Então, o efeito produzido é o quê? De humor. Essa crônica é de humor. O humor é feito pela quebra da expectativa, né? Você não imagina que o homem, cobrador, está cobrando a própria esposa diante da residência dele com um cartaz. Então, percebemos aí como se dá o humor. O efeito de sentido é este. Apresento o Moacir para vocês, né? Está ali na iconografia. Quer conhecer mais desse autor? Olha que dica boa, www.moaciresclier.com. Você pode acessar e ler mais sobre a biografia dele, sobre suas obras, também há crônicas. Vamos conhecer um pouquinho mais então dessa mini bio aqui. Ele nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no 23 de março de 1937. Foi um escritor brasileiro, formado em medicina. Trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor universitário. Sua profítica obra consiste em contos, romances, ensaios e literatura infanto-juvenil. Também ficou conhecido por suas crônicas nos principais jornais do país. Retomando um pouquinho aqui, vamos fechar o que aprendemos? Então veja bem, hoje conhecemos alguns tipos de crônicas. Dentre elas, a crônica descritiva, a crônica dissertativa. Também notamos que uma crônica pode ser jornalística, que é a mais comum atualmente, a crônica histórica e a crônica humorista. Com isso, fechamos a aula dizendo a vocês que lemos compreensivamente a crônica humorística Cobrança de Moacir Scliar. Identificamos o conflito gerador e outros elementos da crônica. O conflito gerador foi identificado, então, né? Localizamos informações explícitas no texto, como a palavra inadimplente. Inferimos o sentido destas palavras ou expressões, mesmo não tendo o glossário. E inferimos informações explícitas em um texto. Ok? Tanto as explícitas como as implícitas. Neste vídeo falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!